pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre Toda Minha Ira, que é o novo livro da Sabata Ri. Quando eu peguei esse livro em mãos, meus amigos, eu não sabia nada sobre a história. Achei essa capa um pouco jovem, já fiquei com medo de ser um livro muito jovem adulto e tal. Eu só sabia que era contemporâneo pelo que eu li aqui a respeito, mas essa edição que eu tenho, que é da VIB, Very Important Book, que é uma caixinha que a editora envia para os influenciadores com os lançamentos em primeira mão, ainda nessa edição sem orelhas e tal. E nessas edições não tem sinopse, pelo menos nessa aqui, olha. Aqui são só comentários, assim, de outros autores, de jornais e tal. Aqui não tem orelha, não tem nada, nem atrás. Então eu fiquei assim, meu Deus, vou entrar nessa história sem saber nada, né? Mas, logo no começo aqui do livro, e isso é muito importante de falar, tem uma lista de gatilhos que a própria autora deixou aqui pros leitores. E ela diz o seguinte: caro leitor, toda minha ira fala de assuntos que podem ser gatilhos. Por favor, veja a lista desses temas no fim da próxima página. Toda minha ira aborda os seguintes assuntos: dependência de drogas e álcool, abuso físico, islamofobia, menções à violência sexual, conflitos com a polícia e morte. Só de ter lido isso aqui eu já fiquei meio assim, nossa, bem diferente de qualquer coisa que eu imaginava, né? Pra quem não tá se lembrando aí, a Sabata Ri é autora da série Uma Chama Entre as Cinzas, que eu amo de paixão e é uma série de fantasia. Eu estava esperando alguma outra coisa mais ou menos nessa linha de fantasia jovem. Ela foi a autora que realmente me conquistou, assim, de verdade, pra fantasia jovem. E eu tava esperando alguma coisa nesse sentido. Então, a princípio, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô cheia de expectativas. Será que eu vou gostar? Porque esse tipo de livro, com esses assuntos, com esses gatilhos, sendo um livro contemporâneo da autora, normalmente não faz tanto o meu tipo. Mas sendo da autora, falei, vamos que vamos lá e tal. E é um livro até um pouquinho grande, ó. Não tanto. Ele tem 362 páginas. E no fim das contas, foi um livro que me cativou extremamente. Eu estou aqui pra dizer pra vocês, prova viva, que esse é um dos livros favoritos do ano. Eu fiquei alucinada com essa história, eu amei demais, assim, eu quase chorei, eu fiquei muito emocionada. E a autora comprovou que realmente ela pode escrever qualquer coisa que vai sair sensacional, maravilhoso, como esse livro aqui, que é tão diferente da série Uma Chama Entre as Cinzas. E agora vamos para a história de Toda Minha Ira. Esse é um livro contemporâneo, como eu falei pra vocês, é um livro jovem adulto, e é um livro único, então não faz parte de série, como aqueles outros da autora. É um livro realmente que dá pra você ler sozinho, sem mais nada, sem precisar ter lido nada antes, nem ter que ler nada depois. Ele acaba, né? É uma história bem redondinha. Esse é um livro que me cativou por diversos motivos, mas eu vou entrar nesses detalhes mais ao final do vídeo, quando eu for falar da minha experiência de leitura, como foi e tal. Agora eu vou focar na história mesmo, em que se trata Toda Minha Ira. E esse livro vai contar 3 histórias em paralelo. Então a gente vai acompanhar a história da Misbah desde quando ela era adolescente, quando ela acabou ficando comprometida com um casamento arranjado lá no Paquistão. Então ela vai contar essa jornada pra gente em primeira pessoa, em capítulos alternados, e é uma história que acontece no passado, né? Já no presente, a gente vai acompanhar o filho dela, que é o Salahuddin, e a Noor, que é melhor amiga do Salahuddin desde a infância, desde a primeira série. Eles se conheceram ali e já criaram aquele vínculo, aquela conexão, porque ambos são paquistaneses. A Noor, ela foi morar nos Estados Unidos aos 6 anos de idade. Depois de uma baita catástrofe, ela perdeu a família dela toda nos destroços lá da casa onde eles moravam, e ela só foi encontrada lá, assim, por um milagre mesmo, né? O tio dela, Chachu, foi dos Estados Unidos pro Paquistão, escavou ali entre os escombros até encontrar a Noor, que estava viva ali embaixo de todos os destroços da casa. Então ele ficou com ela, se tornou seu tutor, levou ela pros Estados Unidos e ela mora com ele desde então. Já o Salahuddin nasceu ali nos Estados Unidos, mas continua seguindo também a tradição, a sua cultura, a religião, tudo muito por influência da mãe, que é muito religiosa, que leva ali as tradições ao pé da letra, enfim, mesmo estando em um país diferente, mesmo em meio a pessoas que julgam aquilo tudo muito antiquado, né? Até o uso do hijab, eu acho que é assim que fala, que é aquele lenço, né, no cabelo. Ela influencia muito tanto o Salahuddin quanto a Noor, que ela acaba considerando quase como uma filha, né? Ela acolhe muito essa menina porque ela ficou
órfã e ela realmente se interessa pelos costumes e tradições, né, do Paquistão, sendo que o tio dela, ele repugna aquilo, ele não quer que ela aprenda, por exemplo, urdu, que ela fale Punjabi, ele quer que ela fale apenas inglês, ele acha um absurdo e super antiquado também a crença religiosa deles. Então a Noor encontra muito acolhimento, muito apoio, suporte na família do Salahuddin. E eles ficam ali amigos para sempre, né, durante toda a infância e juventude, até a grande briga, que é algo que não é revelado no começo do livro, né, a gente só vai descobrir algumas páginas, alguns capítulos mais pra frente. Aconteceu algo de muito grave entre esses dois e eles pararam de falar. E é assim que começa a história. Nós não sabemos muito mais sobre a vida deles, a gente vai descobrindo aos poucos. Descobrimos, por exemplo, que a Misbah tá muito doente e ela lida com o motel onde eles moram, que é o empreendimento deles, praticamente sozinha, fica tudo nas costas dela porque o marido é alcoólatra. E tudo isso, gente, faz muito sentido no livro, porque é tudo muito amarrado. Mas calma, deixa eu segurar aqui a minha língua pra falar só depois, né? Continuar aqui na sinopse, no enredo. Isso tudo que eu tô falando pra vocês, tá? É só o comecinho da história, só pra vocês saberem aonde vocês estarão adentrando quando vocês começarem a ler esse livro, tá? Então, assim, o Salahuddin e a mãe tentam a todo custo manter o motel, manter aquele empreendimento, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dívidas, mesmo com a doença da mãe. E a Noor enfrenta ali o preconceito do tio, a opressão que ela sente em casa, a falta de afeto também, a falta de lembranças e memórias dos pais e também essa falta de pertencimento ali naquele país diferente. Eu esqueci de comentar, mas a história se passa no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. E pra vocês se lembrarem melhor da imagem de como é esse deserto, basta lembrar daquela proteção de tela do MacBook, que não tenho certeza se tem no Windows também, mas que é um desertão, assim, tipo só uns morros amarelos. Então, é isso. E eles moram numa cidadezinha da Califórnia chamada Juniper, que é rodeada por esse deserto Mojave. E assim, a história é toda muito visual. Tanto a questão da ambientação mesmo, do deserto, do clima árido, de onde eles moram, quanto os sentimentos. São muito bem descritos. Eu acho que eu vou passar agora para as minhas impressões, então, sobre essa história. Então vamos conversar logo, né, de uma vez sobre o que eu achei de toda a minha ira. Gente, eu já falei pra vocês que eu amei, né? Já comecei aqui jorrando amores por esse livro. Esse vídeo é praticamente só eu fazendo assim com o livro, né? Mas é um livro que, de verdade, vai tocar muitos leitores. Por mais que estejamos falando aqui de uma cultura completamente diferente da nossa, de algo assim que a gente não tem muito contato, com certeza dá pra se colocar no lugar de vários personagens aqui, nas diversas situações que eles passam. Então aqui nessa história a gente vai ter muito de preconceito, especialmente racismo, islamofobia. A gente vai ter também aqui preconceito com relação à religião. Temos também aqui violência, envolvimento com drogas, álcool, vício, overdose. Tem muitas coisas pesadas e eu jurando que eu ia ler assim um romance adolescente, né? Essa capa que me enganou. Com aqui é a Noor, né, na capa, com as suas tranças, com o seu fone de ouvido. E na verdade eu entrei em uma história extremamente profunda, extremamente bem amarrada, assim, a história é cheia de detalhes, pequenos conflitos e muitos traumas que esses personagens carregam. Desde a Noor ter ficado órfã, a vida que ela leva ali com o tio trabalhando na sua loja de bebidas e tendo que aguentar muita coisa desse tio, até mesmo o fato de ela querer sair daquela cidade, querer estudar, querer fazer faculdade, já é algo que perturba ele, que incomoda e que ele não vê como uma possibilidade, porque ele já traçou na cabeça dele ali todo o destino dela, o futuro dela, e é algo com o qual ela não concorda. A amizade e o romance que se desenvolve entre esse par romântico aqui, né, esses dois melhores amigos, então a gente vai ver esse relacionamento aflorar aos pouquinhos e eles vão se ajudando de maneiras até assim que eles mesmos não compreendem, mas que pro leitor que tá vendo de fora, né, é fácil perceber as nuances desse relacionamento, como ele vai se desenvolvendo, e a gente fica realmente muito envolvido com a história, sabe? Eu fiquei vidrada, eu não queria parar de ler em momento nenhum. Os capítulos também da tia Misbah, que é como a Noor chama, a mãe do Sal, são lindíssimos. É muito bonito ver como ela vai descobrindo o mundo também, ela vai contando toda a sua história de vida, a vinda do Paquistão como uma imigrante para os Estados Unidos, o tratamento que ela recebeu, os vizinhos, as coisas horríveis que aconteceram. É tudo muito instigante pro leitor e muito bonito, contado de uma maneira lindíssima. Eu acho que essa Bataille realmente devia escrever assim, uns 50 livros, porque essa mulher escreve de uma maneira muito bonita, muito profunda e ela fica atenta ali a todos os detalhes mesmo. Então, ao final do livro, absolutamente tudo vai fazer sentido, tudo vai estar conectado e isso é
muito gostoso de encontrar em histórias, né? Então eu não consigo nem dizer pra vocês qual foi a minha coisa favorita, o meu tema favorito nesse livro, porque são tantas coisas importantes e escritas de uma maneira pra realmente cutucar o leitor, mas ao mesmo tempo de uma maneira delicada, sutil, porém que é perceptível, né? Que é muito claro aos nossos olhos, enquanto a gente tá lendo, né? Eu não sei se foi isso, eu não sei se são os personagens que são muito reais, eu acho que muita gente vai se colocar no lugar em várias situações, mas ao mesmo tempo que trazem essa bagagem cultural gigantesca e deliciosa de ler. Nossa, eu tô apaixonada, eu quero ler mais 1000 livros desse jeito. Eu acho, olhando ali, que eu já falei muito nesse vídeo, não é mesmo? Eu espero ter convencido vocês a ler Toda a Minha Ira, vale muito a pena, sério. Coloca aí nas suas próximas leituras, você não vai se arrepender, depois você vai me agradecer por essa indicação. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você assistiu até aqui, deixa o seu curtir aqui embaixo. Me conta aqui nos comentários se vocês ficaram curiosos pra ler mais este livro incrível da Sabatari. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Eu esqueci de falar lá no comecinho do vídeo, mas não saia desse vídeo sem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também me acompanhar lá no Instagram, é @juscerqueira. Vejo vocês em um próximo conteúdo aqui do canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!